Não havia me programado para falar a respeito do tema que vamos conversar a respeito dele hoje, mas em virtude das últimas discussões que acabaram aparecendo a respeito desse tema, eu acho importante que a gente possa trazer algumas coisas que já existiam a respeito dessa discussão. Que discussão que é essa? A respeito de um documentário da Netflix que traz a discussão como um dilema das redes. O documentário tem exatamente esse nome, o dilema das redes. Salvo engano, começou agora dia 9 de setembro. É um documentário, como falado, então o que vamos discutir aqui não vai representar nenhum tipo de spoiler, até porque nem sei, eu acho que em documentário não cabe esse tipo de antecipação. Mas o ideal é exatamente trocar algumas ideias a respeito, levantar alguns pontos a respeito da temática discutida, que muitas vezes parece algo extremamente inovador, mas nós já temos essa discussão há algum tempo. O que nós temos são outras tecnologias, e isso, é claro, traz algumas particularidades, mas elas também não são tão grandes assim. O que nós encontramos nesse documentário, então? Alguns especialistas em tecnologia, né, profissionais da área, pessoas que já trabalharam nessas famosas Big Techs, que vão discutir alguns aspectos referentes aos impactos que essas redes estão gerando, que essas plataformas estão gerando na vida das pessoas. E isso afetaria, né, segundo eles, tanto a questão da democracia, o exercício da democracia, como afetaria a humanidade como um todo. Como colocado, nós podemos imaginar que esse tipo de discussão seja uma discussão nova, um tema que nunca foi debatido antes, mas vamos com um pouco mais de calma para a gente ver que essa situação ela já existia. Por exemplo, se nós pegarmos um jornal, uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, nós vamos ver que elas já funcionavam como plataformas. É, claro que com particularidades, como disse, diferentes das particularidades que nós temos hoje nas redes sociais, por exemplo, em Facebook, em Google, enfim, as várias outras que nós temos. É, Todas elas, de alguma maneira, querem o quê? Querem atrair a atenção das pessoas. E isso é por um motivo muito simples. Na medida em que eu tenho a atenção das pessoas, eu também posso oferecer a elas um conteúdo que não é apenas o conteúdo que elas estão diretamente buscando, mas um conteúdo também que eu vendo para outras pessoas, para fornecedores de bens e serviço, para empresas que vão se aproveitar desse canal, dessa plataforma, para justamente oferecer seus bens. Então, para o canal é importante criar conteúdo que atraia a atenção das pessoas, para que elas passem o maior tempo possível diante, por exemplo, como falamos da TV, diante da sua TV. Quem paga a conta disso tudo são os anunciantes, que, de acordo com a quantidade de telespectadores, aproveitarão para veicular os seus anúncios publicitários. Enfim, quanto maior a quantidade de gente, maior a possibilidade de venda dos espaços publicitários, e isso tudo gera uma segmentação de programas dirigidos, obviamente, para crianças, adultos, para o público jovem, e é claro, isso ajudará a fazer com que os anunciantes, de acordo com seus produtos, anunciem no melhor horário, de acordo com os consumidores em potencial. Então, de uma maneira mais resumida, a TV funciona como uma plataforma de aproximação entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores em potencial.
De uma forma resumida, nós podemos dizer que, em regra, nós não pagamos por aquilo que nós assistimos, mas nós servimos como produto de venda para os anunciantes. Essa é exatamente a realidade exposta no documentário, quando eles utilizam aquela frase antiga: se você não paga pelo produto, você é o produto. E isso a gente pode ver, enfim, já existia. Algumas empresas costumam até modular isso. Nós podemos pegar o exemplo da Spotify, por exemplo, que você paga ou não pelo acesso ao conteúdo. Se você pagar, você tem acesso ao conteúdo. Se você não pagar, você também tem acesso ao conteúdo, mas você vai ter que ouvir os anúncios publicitários. Esse exemplo que eu acabei de colocar é um exemplo para nós percebermos que não há então uma diferença tão gritante em relação aos objetivos. Então, quando nós pegamos esses profissionais vindo e dizendo: olha, eu quero atrair a atenção de vocês. As rádios com suas músicas, com seus programas também queriam a atenção, o cinema também quer a atenção, as televisões também querem a atenção, os jornais também querem a atenção. Nesse caso, não tem nada de diferente do que nós já tínhamos. Então, hoje nas redes sociais, inclusive na própria Netflix, que esse canal de streaming que acabou produzindo esse documentário, ele é claro quer a nossa atenção. Não há nenhum problema em relação a isso. Agora, no caso das plataformas digitais, o que muda? Qual que seria a diferença que nós temos em relação às plataformas que nós já tínhamos, que também tem o mesmo mecanismo de funcionamento, qual seja, eu vendo o espaço de acordo com a quantidade de pessoas que vão dirigir a sua atenção. Só que agora nós temos algumas situações que nos permitem ser manipulados de uma maneira diferente. A TV também manipula, a rádio também manipula, a maior parte das músicas que acabam sendo sucessos, que são ouvidas, são as mais tocadas. Não vamos voltar a essa temática. Inclusive, lembrando disso, o meu próprio trabalho de doutoramento foi um trabalho que acabou discutindo esse tipo de influência. Eu até peguei aqui a minha tese, que foi defendida em 2003. Isso quer dizer que eu comecei a trabalhar nela mais ou menos em 2000, 1999, e vejam o título dela: A linguagem publicitária e as falsas representações. A publicidade clandestina como técnica ilícita de manipulação por intermédio da mídia televisiva nacional. Vocês vejam que na temática tem uma série de cortes, né? Então eu falo da questão da linguagem publicitária que vem escondida em algumas reportagens, em alguns programas. Eu não estou nem falando do espaço vendido e apresentado como tal. Eu estou dizendo daquele que simula um programa, simula uma entrevista e dissimula um anúncio publicitário, que aqui dentro do Brasil a gente chama de publicidade dissimulada, e em outros países, como por exemplo a Itália, que influenciou muito, os autores italianos me influenciaram muito no desenvolvimento desse trabalho, lá eles chamam de publicidade clandestina. Então, a clandestinidade do anúncio. E nesse tempo todo já se discutia esse papel que as mídias acabam gerando. Claro, a mídia televisiva ela é diferente das mídias digitais, mas o mecanismo de funcionamento é exatamente esse, só que temos diferenças. Em primeiro plano, o nosso contato nas mídias sociais ele é diferente. Lá, normalmente, nós vamos ter interação. Com a TV, normalmente, nós não temos interação.
Claro que tem até alguns mecanismos, para quem estuda isso, para quem estuda comunicação, vai ver que depois foram criados alguns mecanismos de interação exatamente para você manter o sujeito ligado. Mas eles são bem diferentes porque nós somos convidados, por exemplo, para as mídias sociais, e quando eu estou falando a respeito disso, principalmente Facebook, é claro que as mídias sociais, elas são, né, as big techs, as plataformas, elas têm diferenças de acordo com o conteúdo, de acordo com a finalidade, mas quando nós pensamos o que nos atrai é justamente a possibilidade de realizar alguma coisa boa, algumas coisas boas, como os próprios protagonistas desse documentário, que são esses empresários de grandes empresas nessa área, eles dizem, olha, a nossa intenção, a intenção é a melhor possível, afinal de contas, pelo Facebook eu posso aproximar famílias, eu posso aproximar amigos que não se viam há um tempo, eu posso compartilhar informações interessantes, na medida em que o sujeito publica alguma coisa. Quando foi criado, por exemplo, a ferramenta do curtir, era exatamente para criar um bom astral, para que aquelas pessoas pudessem criar, né, se sentir bem, porque outras estão curtindo, e acabou tendo um efeito reverso, porque hoje tem uma série de pessoas que estão sofrendo porque acabam fazendo as suas publicações com as suas ideias, com os seus vídeos, com as suas fotos e acabam não tendo a quantidade de curtidas que imaginavam ter. Isso, é claro, foi criando uma série de situações que precisam ser tratadas dessa maneira. E quem está tratando e que inclusive está querendo atrair a nossa atenção nesse documentário específico é a própria Netflix, que, como nós sabemos, é uma das big techs que aí existe. E nesse momento eles trazem essa reflexão, mas nós já temos, enfim, um estudo bem longo a respeito desse tipo de influência. Como eu mostrei para vocês, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esse tema no doutoramento, eu acabei estudando muito a respeito das técnicas de comunicação de massa, a respeito da linguagem em si que é utilizada na comunicação publicitária, e isso tudo auxilia a gente compreender um pouco como é o funcionamento dessas mídias que acabam trazendo uma série de possibilidades novas. Mas algumas anotações que eu acabei fazendo e que merecem ser discutidas, em primeiro lugar, diz respeito a uma preocupação ética nas redes. A preocupação ética nos mecanismos, nas mídias de massa, também não é algo novo. Nós já falamos de ética na televisão, ética no rádio, ética dos jornais, ética de qualquer tipo de mídia. No caso das mídias sociais, ou no caso das mídias digitais, melhor dizendo, nós temos algumas diferenças, nós temos alguns problemas a mais. Por quê? Lá nós vamos ter uma interação entre as pessoas que envolve a divulgação de uma série de informações privadas, íntimas, que nós, agora principalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos chamando de informações sensíveis. E isso possibilita ao sujeito que tem a disponibilidade desses dados utilizá-lo de uma maneira muito mais intensa, inclusive para aumentar o teu tempo de atenção dirigido a essas mídias digitais. Então, nesse design ético dos produtos, porque na televisão, é claro que eu tenho que fazer um controle, no rádio, na própria bicicleta, eles até utilizam esse exemplo, a bicicleta está lá parada, eu é que tenho que me movimentar para ir até ela.
Agora, as mídias digitais, elas estão nos provocando o tempo todo. É sempre um apito, é sempre aquela curiosidade. Será que alguém mandou algum e-mail para mim? Será que eu recebi alguma mensagem no Instagram? Será que alguém curtiu as fotos que eu coloquei no Facebook? Será que tem alguma novidade no LinkedIn? Tudo isso acaba ocasionando uma situação que, de uma maneira muito mais intensa do que as outras mídias que nós tínhamos, vai viciar o sujeito e fazer com que ele dedique o seu tempo com muito mais intensidade para aquelas atividades. E é aí que entra a questão da ética. Por quê? Porque eu, como operador, eu, como quem coordena esse tipo de estratégia, eu vou desenvolver mecanismos para que ele continue de uma maneira muito mais intensa, muito mais contínua, olhando para aquele tipo de rede social, assistindo aquela programação. Antes nós tínhamos uma limitação a respeito disso. Agora eu tenho a situação e utiliza-se muito a expressão manipulação. Não tem problema ser persuadido, ser manipulado, ser seduzido, que seria uma palavra mais interessante. O problema é que o que eu estou entregando? O que é que eu estou levando até essa pessoa? Não há nenhum problema. Tem uma série de pessoas que me seduzem. Eu estou estudando, por exemplo, aqui um filósofo, o José Ortega y Gasset, e tem vários livros aqui. Ele me convence de uma maneira muito fácil, mas ele me convence pela racionalidade dele, pelos argumentos que ele utiliza nos temas que ele trata. A sedução, a manipulação nas mídias de massa, elas são um pouco diferentes. E aí nós podemos ter algumas consequências, porque ela pode ser mal utilizada. E o controle é um controle mais difícil do que o controle que nós temos, por exemplo, nas televisões, nos rádios. Nas mídias sociais eu não tenho, por exemplo, controle de informações falsas. É por isso que uma série de pessoas acabaram acreditando, por exemplo, de que nós estávamos enterrando caixões com pedras dentro e que o Covid não existe, que essa doença não existe, foi uma criação para sei lá quais motivos. Então, qual é o problema de tudo isso? É um problema de saúde mental. A maior preocupação, do meu ponto de vista, é uma questão de saúde mental. Por quê? Você vai acabar catequizando, você vai acabar dirigindo a tua atenção tanto para aquilo que você vai deixar de fazer uma série de outras atividades. Para alguns jovens que estão sendo criados nessa situação por um tempo, desde sempre, melhor dizendo, o que vai acabar acontecendo? Acredito que é um arrependimento muito grande, porque a vida deles toda está passando e eles estão tendo uma vida virtual, uma vida digital, não apenas pela pandemia nesse momento, mas desde sempre. Eles já estão muito acostumados a isso. Então, esse tipo de controle é que vai impedir que eles se tornem, por exemplo, e aí estamos falando mais em crianças e adolescentes, que eles se tornem viciados. Esse vício está trazendo uma série de depressões para essas crianças, para esses adolescentes. Um outro ponto que eles tratam muito importante, essa questão dos adolescentes que começam a procurar procedimentos estéticos para se parecer com as imagens produzidas com o uso de filtros, que são os filtros, todos vocês conhecem. Quando nós utilizamos, e estou fazendo essa filmagem sem a utilização de nenhum filtro, nem do cabelo, nem dos dentes branquinhos, nem da barba certinha, não, tá aqui real, estou aqui mostrando a minha cara. Mas quem é que faz isso nos dias de hoje? Na maior parte das vezes, quando nós começamos a olhar os filtros que são utilizados, puxa vida, pera lá, o meu rosto ficou sem nenhuma marca. Nossa, os meus dentes, olha como estão branquinhos. Olha, né, não tem nenhuma ruga, nenhuma marca da idade. E isso já está produzindo alguns efeitos que passou a ser chamado
por alguns médicos de síndrome da dismorfia de Snapchat. As crianças então estão buscando porque elas não estão aceitando a imagem real delas. Então vejam, na situação em que elas estão, elas são muito suscetíveis a esse tipo de problema. De forma que vão tentar resolver isso, talvez esclarecendo, mas a exposição contínua e a utilização frequente desse tipo de possibilidade digital tecnológica faz com que elas encontrem, por exemplo, a dificuldade de admitir. E normalmente quando se joga um filtro, quando se joga, enfim, alguma dessas brincadeirinhas que acabam aparecendo principalmente em Facebook, o sujeito está utilizando exatamente para ter algumas informações a respeito de você. E não há problema, eu não sou desses que diz, estão tendo informações a respeito de mim. Não, não tem problema. Quanto mais informações nós tivermos das pessoas, isso vai facilitar os relacionamentos, mas depende de como nós vamos utilizar isso. Se eu estiver preparado, eles não me manipulam. Se por acaso eu entrei num site porque eu comprei um livro de filosofia e por acaso agora eles ficam me mandando vários livros de filosofia, eu acho isso bom, porque eu fico sabendo de algumas, já comprei vários livros que eu não tinha ideia que existiam e que por acaso foram enviados, demonstrados em alguma mídia digital, justamente por essa demonstração do meu interesse. Não há qualquer problema nisso. Agora, quando isso começa a interferir e eu não tenho condições de me comportar frente a essas manipulações, é aí que elas começam a ficar poderosas. Eles chegam a falar até mesmo em um capitalismo de vigilância. Não sei se a gente pode utilizar essa expressão, capitalismo de vigilância. Nós sempre soubemos que as informações, elas são extremamente importantes. Quanto mais eu tiver informação a respeito dos consumidores em potencial, mais condições eu tenho na utilização da minha linguagem de poder convencê-los a utilizar os produtos que eu quero vender. E isso não acontece apenas em relação a essa situação publicitária. Ela também acontece em relação a outras situações. Eu consigo ser muito mais agradável para uma pessoa se eu já sei antes o que eu não posso falar para ela, os assuntos que eu não posso tocar, os assuntos de discordância. Isso é uma situação que traz uma simetria na comunicação muito importante, porque eu já sei quais são os pontos que eu tenho que tocar e que eu não posso tocar. É importante conhecer o consumidor, ter dados a respeito dele. Mas isso não significa que está todo mundo vigiando. O que eu quero saber é como é que eu posso te agradar. É único e exclusivamente isso. Eu quero ter dados. Mas aí as instituições criminosas vão começar a utilizar isso. Enfim, existem outras situações que poderiam ser levantadas também, né? Mas como nós falamos, mais do que os dados, o importante é você ter a atenção das pessoas. Isso não quer dizer que essa proteção dos dados não seja importante. O duro é o sujeito, como eles próprios falam no documentário, utilizarem as mídias digitais como verdadeiras chupetas digitais. Né? Por quê? Porque o sujeito ele utiliza aquilo como um mecanismo que lhe causa tranquilidade, que de alguma maneira satisfaz ele. E quando o sujeito fica privado daquilo, parece que ele está encontrando alguma dificuldade de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então isso funcionaria com essa característica. Outro ponto, quando eles são indagados a respeito dos efeitos, alguns chegam até a dizer, olha, né, os efeitos é que nós podemos ter uma guerra civil, a propagação da ignorância, os efeitos que o próprio
documentário já revela que são eu poder comprometer o exercício democrático, poder comprometer a liberdade das pessoas. É, quando as pessoas estão bem educadas para que elas saibam como se comportar em razão das mídias digitais, elas sofrerão poucos efeitos em virtude disso. Quando nós falamos em pessoas que não têm condições de se determinar ainda, crianças, mesmo adolescentes, alguns jovens e também alguns adultos, é claro que aí a situação ela começa a ficar extremamente complicada. E quando eles falam nessa questão a respeito, por exemplo, de uma guerra civil, um dos pontos, e isso é claro, eu coloco mais como uma conclusão minha, e não é isso que está no documentário, é que a tecnologia ela gerou, e isso é o papel das plataformas, ela gerou uma aproximação entre as pessoas muito maior. Eu talvez conheça apenas por ser amigo de alguém que foi meu amigo durante a minha infância no colégio e que eu estudei junto com ele ou com ela durante 8 anos, eu posso conhecê-la muito mais ou conhecê-lo muito mais com 6 meses sendo amigo do Facebook. Porque é ali que eu vou ter algumas informações que normalmente eu não tinha. E isso acaba acontecendo mesmo na própria família. Agora os nossos encontros não se resumem apenas àqueles em aniversário, batizado, formatura, em alguns casos até mesmo no encontro de final de ano, no Natal, no Ano Novo. Agora eu tenho um contato muito mais intenso. E aí não tem nada de novo. Aí nós estamos tendo aquele problema que diz respeito à convivência humana. Aquele problema que nós temos na medida em que nos relacionamos de tolerar, de aceitar limites, de impor limites. É aí que a questão da liberdade acaba aparecendo. Eu tenho que aceitar posições. Eu tenho que, para me relacionar bem com todas as pessoas, mesmo conhecendo algumas coisas as quais eu não compartilho, eu preciso criar uma nova maneira de trabalhar com isso. Agora então, aquela situação dos existencialistas, principalmente os franceses, na palavra de Jean-Paul Sartre, é aquela questão de que o inferno é o outro, ela passou a ser muito mais aparente, porque agora eu tenho mais contato com o outro. Embora seja um contato digital, o sujeito, quando está lendo alguns posts, quando está conversando, verificando que compartilha algumas pessoas que ele conhecia, ele começa a ter um tipo de comportamento que muitas vezes é repulsivo aquilo. E é isso que acaba gerando uma série de divergências, uma série de problemas nesses relacionamentos. Mas, para não me alongar muito, o importante é que a gente conclua o seguinte: esse debate é importante porque ele deve se converter principalmente em formas de educar as pessoas. Não necessariamente os nossos filhos, mas sobretudo as crianças, os adolescentes, em relação ao quanto eles estão perdendo de vida de acordo com o que eles dedicam, da atenção que eles dirigem para as mídias digitais. Elas podem ser muito importantes e são, elas não devem acabar, mas o problema é o comportamento que eu tenho diante delas. Se eu por acaso estou deixando de viver apenas para acompanhar informações inúteis a respeito do quanto gostaram da foto que eu postei, isso está errado. Se eu acabo tendo como consequência a não aceitação do que eu sou fisicamente, isso é complicado. Então nós não podemos deixar com que as pessoas vivam no mundo irreal e trazê-las
para a realidade. Tem mais uma série de coisas, eu talvez grave alguns outros vídeos a respeito disso. Eu sei que tem uma série de temas que nós poderíamos aprofundar mais, mas acho que por enquanto tá bom.